Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Eu gosto muito do livro de Hebreus pelo fato de exaltar a fé desses homens. Deus exalta a fé desses homens que viveram essa fé, quer dizer, que tiveram essa confiança, atitudes que demonstravam a confiança em Deus. Por favor, se deve ficar em pé, fique em pé. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Vamos pensar aqui um pouco juntamente com Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Digo graças a Deus. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24 diz que Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A recusa de Moisés trata-se de uma escolha. E aqui está a garantia da salvação do ser humano. A partir dessa escolha que a gente faz por Jesus Cristo e permanece nela, é o que vai garantir a nossa salvação. Aleluia. Então Moisés, ele fez a escolha, ele recusou fazendo uma escolha. Que sentido ou que significado tem escolher? Significa que não pode ficar com duas coisas. Você tem que escolher celular e um copo de água, e você tem que fazer escolha, porque você não pode ficar com os dois. E essa escolha é uma decisão que para muitos é muito difícil, porque a escolha ela vai estar fundamentada naquilo que para você tem maior interesse. É por isso que muitas pessoas não aceitam Jesus. É porque o maior interesse deles, dessas pessoas, não é Jesus, não é a vida eterna. O interesse deles é outras coisas. E manter essa escolha firme, como Moisés assim o fez, requer daquele que escolheu Jesus ter consciência do que ele vai enfrentar por ter escolhido Jesus.
ele ter consciência. Aqui no caso de Moisés, ele fez uma escolha consciente. Ele preferiu o vertupério de Cristo. Claro que essa linguagem que Paulo está expressando nem existia. Ele está escrevendo nesse tempo, porque já tinha acontecido o vertupério. Mas a escolha de Moisés foi firme em Deus. E o texto diz que ele escolheu Deus como maior riqueza do que os tesouros do mundo. Quer dizer, os tesouros de Faraó. Sendo por pouco tempo o pecado. Porque Deus olha para nós diferente do que nós olhamos para nós mesmos. Para nós, o olhar que olhamos para nós mesmos é um olhar, no caso de vida, viver muito tempo, viver 100 anos, 120 anos. Certamente, se a gente tivesse o controle da vida e da saúde e da parte biológica nossa, que nós tivéssemos controle, nós gostaríamos de viver. É por isso que se escuta dizer: eu quero viver muitos anos, mas com saúde. Com saúde. Por isso que a gente escuta. Então Moisés escolheu Deus, escolheu o vertupério de Cristo, pelo pouco de tempo, por esse olhar de Deus. Porque Deus diz que nós somos como a erva do campo. Quer dizer, um homem com 93 anos com o papai, 93 anos, estava lúcido conversando. Para mim, o meu olhar mais de Josilda era que agora ele passava mais um dia, que ele tinha se recuperado de uma crise. Estava lúcido, saudável, comendo bem, bebendo bem, conversando bem. Então o nosso olhar é que ele deve viver muitos anos, porque a minha família, da parte de pai, a maioria deles morre com 106. O último, antes de papai que morreu, o primo dele, morreu com 116 anos. Um ali na vila, o sobrinho dele, que é da Florida, morreu com 109. Então, a perspectiva do nosso olhar é que ele ia viver. E nós estávamos conversando com ele. Ele bebeu o suco e morreu. Então, olha, Deus olha para nós como uma erva do campo, que amanhece dia florido, mais tarde o sol aquece ela murcha, ela cai, o vento carrega. Os tesouros de Faraó, no caso, a riqueza do Egito para Moisés, não era que não existisse por longos anos, ele ia viver longos anos, porque Deus estabeleceu o tempo de vida do ser humano. Então Moisés, naquele momento, ele escolheu sofrer com o povo de Deus, como diz o texto. É por isso que Paulo escrevendo, ele preferiu o vertupério de Cristo, porque quem segue a Cristo sofre. Esse evangelho pregado, que a gente ouve pregar, que eu vim até conversar com o irmão Beneluso, não é o evangelho do Jesus, Filho de Deus, Jesus, o Messias. Não é. É outro evangelho. Não é o evangelho que é reconhecido pelos demônios. Ao ver Jesus, ele diz: o que tu queres? Veio me atormentar, ó Filho de Deus. Eu sei quem você é. O Jesus Cristo. O Jesus Cristo, que o seu vertupério segue a vida dos que seguem Ele.
Jesus. É o Jesus do império, é o Jesus da conveniência. O Jesus da conveniência. Você vê que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 que o homem não deve ajuntar tesouros na terra, mas antes produzir e trabalhar para ter riqueza do céu. E a gente vê a liderança evangélica que pregam Jesus, enriquecendo, ficando bilionários. Ele nem se lembra que ele é como uma erva do campo, que vai já passar. Ele pregou Jesus. O Jesus do empresário. O Jesus do empresário. Eles pregam o Jesus do empresário. Outros pregam o Jesus da política. O Jesus da política. Um Jesus que defende isso, isso e isso. O Jesus Cristo não é da política. O Jesus Cristo, ele não é da política. Ele é social. Social no sentido de deixa eu dizer como é a palavra, cívica, cumprir as suas responsabilidades física, não, como é que dá o nome? Civil, né? Cívica, né? A palavra é cívica. Porque ele diz, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Ele não juntou as duas coisas. Ele não juntou Deus com o governo. Ele separou. Então se prega o Jesus da política, defensor das ideologias, dos homens que pregam Jesus com interesse de acumular tesouros, fazer impérios, de provocar a desunião, ferir a igreja. A igreja está ferida, a igreja já está ferida. Está ferida, machucada. O que tem de irmão que está olhando atravessado para o outro, por causa desse momento. Então, o Jesus, que é o Jesus Cristo, Jesus que é o condutor do crente para o céu, o Jesus cumpridor das promessas, esse Jesus deixa uma legislação. E Paulo dá uma citação sobre a legislação que Jesus dá. Ele disse em Romanos 13: todo crente, todo irmão, todo salvo, todo evangélico, todo ser humano se submeta à autoridade constituída, porque ele constituiu. Agora, por que razão ele constituiu um e não constituiu outro? É coisa de Deus. Eu não sei. Aí diz: todos têm que obedecer, se submeter. Porque não se submetendo, está se revoltando, versículo 2 do capítulo 3, está se revoltando contra o próprio Deus. Porque Deus foi que estabeleceu. Então, esse Jesus, que é o Jesus Cristo que eu estou pregando, é o Jesus que tem um vertupério, que nós temos momentos de vergonha assumida, porque seguimos eles. Nós temos um momento de enfrentamento e de sofrimento, porque escolhemos ele. Ainda que ele seja um nome sobre todo nome, ele é, nós não. Aleluia. Então Moisés, o texto diz que pela fé Moisés fez essa escolha. Por um pouco de tempo ele rejeitou, ele não quis o pecado do tijolo do Egito. Por que quis pecado? A riqueza é pecado? Não. A riqueza não é pecado. O tesouro não é pecado.
sabe onde está o seu coração. E Jesus disse: mas é comum, aonde está o tesouro, está o coração do homem. Porque ele passa a ficar avarento por aquilo que ele tem. É a história da bolsa, do saco furado, nunca enche. Nunca vai encher. É mais e mais e mais e mais e mais. E a partir daí, ele se perde e continua achando que Jesus. Esse vertupério que Paulo escreve sobre a escolha que ele faz, ele diz: porque nem o vertupério que eu tenho que passar vai impedir de eu estar firme, vendo o invisível. E como é que eu vejo Deus no invisível? Pela minha ação correta de temor, vivendo debaixo da obediência dessa graça. O ver está na esperança. Porque se eu estou fazendo como Ele quer, eu tenho esperança de Ele cumprir o que Ele faz. E Ele vai cumprir, aleluia. Então Moisés, a Bíblia diz que Moisés, pela fé, escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Escolheu ser maltratado. Olha a escolha, a recusa. Olha a pomposidade que Moisés está abrindo mão. Ele era príncipe do Egito, aleluia, filho da filha de Faraó. Ainda que Faraó não gostava muito dele, não. A Bíblia deixa claro que Faraó não simpatizava muito com ele, não. Porém, quem dava garantia a ele era a filha, que era a filha de Faraó, que fazia parte do reinado. E o pai engolia. E na oportunidade que ele teve, Faraó achou que foi bom. Quando ele soube do que aconteceu com Moisés, que Moisés, para defender um dos seus, matou um egípcio. E no outro dia, ele viu dois irmãos brigando, dois hebreus. Ele vai lá atacar. Aí o hebreu se volta e diz: você vai fazer comigo como você fez com o Egito? Vai me matar? Ó irmão, divisão de irmão. Olha a divisão do irmão. Como é que se divide? Pelo pensamento. Um pensamento criado ou um pensamento colocado em você. Aí você se divide. Coloca um pensamento para você, você apoia o pensamento, o outro não tem um pensamento, você diz que está desunido. Agora, onde estava o favor? Já que Moisés era criado pela filha de Faraó e protegeu o egípcio e matou o egípcio e defendeu o hebreu, e naquela ocasião os dois estavam brigando, ele foi fazer o favor de separar. De onde estava vindo o favor? Já que Deus, ele fez a escolha por Deus, estava vindo de Deus. Mas muitas das vezes, irmão, o que nós ensinamos da parte de Deus, muitas das vezes, não tem o peso do que os outros ensinam que não é da parte de Deus. Aí ele pediu que era da parte de Deus. Então a igreja tem que ficar muito atenta. É por isso que a Bíblia diz: não ande em vento de doutrina. Por quê, pastor? Porque o pastor da igreja é responsável pela sua alma. É você que é responsável. O pastor é responsável pela sua alma. Não é assim que essa escritura diz em Hebreu 13? É o pastor que é responsável. Isso significa
Se porventura eu lhe ensinar algo por malícia, por ganância, por maldade, por erro, você não tem condenação. A cobrança é em mim. Fui escolhido diante do que Paulo escreveu para a igreja, diante de uma profecia. O meu povo se perde por falta de conhecimento, porque os sacerdotes não quiseram buscar a Deus, eles não quiseram. Portanto, agora, olha a culpa de quem é? Do sacerdote, o pai do sacerdote. Se não há em mim o interesse de eu buscar a Deus para levar você o que é verdade, de verdade, eu vou me perder. Quando você olha a história bíblica, dá dó desse responsável que cuida de pessoas. Como se perde esse povo? Então, Moisés escolheu ser maltratado pelo povo, com o povo de Deus por um pouco de tempo, até o gozo do pecado. Que gozo do pecado é a Escritura, o Espírito Santo está falando? Tesouro. Aleluia. Que é isso? Que estão pregando um Jesus que faz você juntar tesouro com BMW, mansão, iate. Um Jesus que está sendo pregado, que ausenta você que recebe o Jesus do vertipério. Porém, se você se livrar desse vertipério de Cristo, que é a vergonha, que é a humilhação, que é o sofrimento, que é a marca de Cristo. A vergonha não pode causar. Pode causar sim. Quer ver uma vergonha? Eu sou pregador do Evangelho. E eu não prego pouco, eu tenho consciência disso. Mas uma pessoa assistiu o culto aqui, um culto comigo, e disse: meu Deus, como o seu vocabulário é pobre. Você quer uma vergonha maior que essa? O meu vocabulário é pobre para ele. Eu tive vergonha. Aleluia. Eu tive vergonha, então é uma vergonha. É uma vergonha pelo meu esforço de cumprir o meu chamado, mas a pessoa não entende. E eu passei a vergonha. Então é o vertipério. Aí ele vai buscando aprimoramento, conhecimento, vai melhorando em alguma coisa. Então o gosto do pecado é o tesouro. Porque depois que acumula o tesouro, o coração se estabelece. Por que você acha que um milionário põe o seu dinheiro em grandes cofres de segurança máxima? Porque ele não quer. Por que é que ele bota sistemas? Porque ele não quer perder. Porque o coração está ali. O coração está preso. O coração está tão preso na malícia de um tesouro, que eu estou diante de vocês e eu tenho tesouro, mas eu preciso comprar uma lâmpada. Aí eu olho para o seu menor, irmão, junto 2 ou 3 pequenos aí, a lâmpada custa R$40, junto com a terra cada um. Mas eu não tiro do bolso do meu tesouro para comprar e agradar a Deus. Eu tenho que tirar de você. Esse não é o evangelho do Evangelho, não. Esse não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente prega o Evangelho com essência, ensinando o Evangelho, muitos recusam.
Cristo, para ajuntar riqueza no céu, precisa você ter uma escolha firme. A Bíblia diz, porque ele ficou firme, vendo como vendo o invisível. E Moisés passou um momento difícil, mas ficou firme. Na nona praga, no capítulo 10, versículo 28 e 29, Faraó diz essas palavras para Moisés: vai, sai da minha frente, eu não quero ver mais a sua face, porque se eu ver, você morrerá, morrerei você vai morrer. Se eu aparecer mais uma vez, você vai morrer. Então, para seguir a escolha, corre risco, era a nona praga. Aí Deus diz: Moisés vai lá e avisa ele que a 10ª praga vai morrer os primogênitos. E foi a praga mais difícil para Moisés, porque o ato aconteceu e ele teve que estar no palácio. Ele teve que ir lá diante dele, Faraó novamente, diante daquele que ameaçou matar. E agora seria muito mais fácil Faraó matar Moisés, porque ele já tinha perdido o bem maior que ele tinha de vida, que era o menino. Agora, Moisés, se Deus mudou, mas você vai pagar o preço, eu vou matar. Mas aquele que obedece ao Senhor, o diabo não toca nele. No caso, Faraó, que é a representação dele, a personificação da maldade, da ganância. Satanás não vai poder tocar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, muito maravilhoso. Hebreus 13, 14. Olha aí. Esse sacrifício sacerdotal que nós fazemos, pois nós somos sacerdotes, Deus o constituiu, diz assim em Apocalipse e Romanos. Ele constituiu nós sacerdotes. No 14 ele diz: olha, no 13, saí, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vertupério. Saí, pois, a ele, levando o seu vertupério. Por quê? Olha o propósito do vertupério, do que nós enfrentamos por Cristo. Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscando a futura. Aleluia, Deus. Tem propósito, irmão, no que nós passamos de dificuldade com Deus, de vergonha, de humilhação. Essa história dessa pregação com Jesus não é Jesus, não. Vocês lembram quando o Atos dos Apóstolos, uns filhos de um homem resolveram fazer cura de libertação? Os filhos de Cefas. Então ele disse assim: Satanás disse, Paulo, ele viu Paulo fazendo, Paulo eu sei quem é. Paulo eu sei quem é. Jesus eu conheço. Vocês, sei quem é não. A Bíblia diz que Satanás partiu para cima desse sujeito, deu uma surra, rasgou a roupa, fez correr, morrendo de vergonha. Veja bem, Paulo, eu sei quem é. Paulo tinha uma vida que Satanás sabia quem ele era. E você acredita que Satanás não sabe quem somos nós? Sim. Paulo, eu sei quem é. Eu sei quem é. Ele tem. E Jesus eu conheço. Significa o quê? Que hoje, nesse tempo, a maioria dos evangélicos
evangélico não conhece Jesus, porque senão não seria pau de manobra, moeda de troca. Essa é a verdade, irmão. A gente prega sabendo que podemos enfrentar. Sabemos enfrentar, sabendo que podemos enfrentar a rejeição. Nós podemos enfrentar a rejeição. Aí ele diz, no versículo 13 e 14, né? No 15: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus, sacrifício por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios, que confessa o seu nome. Uma escolha de seguir um Jesus que foi vituperado. Em compensação, eu posso louvar, eu posso cantar com meus lábios a esse nome, pois ele é maior do que todos os nomes. Aleluia! E não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque das tais sacrifício Deus se agrada. Não vos esqueceis da beneficência. Ele está falando de um corpo. De um corpo. Um corpo que tem benefício. A igreja é para ter beneficência, que é um corpo. Um corpo que tem que ser beneficente. Eu não posso me levantar contra Andas. Nós não podemos levantar contra o Cristo. Nós temos que ter beneficência, ter benefício. E um dos benefícios maior que nós devemos ter um para com o outro, diante de tudo que acontece com a igreja, é suportar pelo amor de Cristo. E ninguém vê dentro do evangelho ninguém suportando ninguém. Glória a Jesus. Ele diz: não vos esquecer da beneficência da comunicação. O que é essa comunicação? Eu gosto muito de falar isso, porque Tiago escreve assim: quando um cede, não tem que ceder. Antes, meu querido, isso não pode ficar, isso não pode ser o que baliza a nossa vida, não. Nós somos muito Cristo, fomos comprados por meio sangue. Aí a comunicação, me acaba, me perdoe, irmão. Nós continuamos, aí tudo passa, só nós vamos permanecer por causa da palavra. Então, calma. Uma comunicação, a comunicação da beneficência para produzir em nós pacificação. Por quê, pastor? Porque Jesus determinou em Mateus capítulo 5: os pacificadores fazem parte, são do reino de Deus. É o pacificador. É o pacificador do reino de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz: porque faz sacrifício, agrada a Deus. Não é fácil não procurar reconciliar com alguém que não quer conversar com ninguém. Não é fácil não. Eu já vivi isso muito na vida. Agora mesmo, quando eu passei por Belém, não sei se você percebeu, eu passo em frente a uma casa, já estava algumas vezes, tá as pessoas sentadas fora, e eu passo bem na lateral, todo mundo. Aí hoje, quando eu passei, o esposo disse: amém, abençoado, aleluia. Agora, porque por algum motivo eles se fecharam comigo, pode até que eu seja a razão, e eu não procuro,
Ele chega lá com essa mancha, por causa que eu não quis a pacificação com ele, por causa que eu não quis a beneficência, porque eu não tive humildade por amor àquele que cumprimentava. E eu tenho motivo suficiente para fazer como o mundo vai, passar por ele, olhar para a cara dele e cuspir de lado. Porque se existe alguém nessa cidade do Evangelho, dentro do Evangelho, que me fez um mal muito grande, uma humilhação muito grande, foi ele. E a esposa dele, fez a minha esposa. E a gente suportou. Todas as pessoas diziam: meu Deus, não pode. Você tem que falar com o pastor, você tem que falar com o pastor. Não pode existir com vocês, isso aí com vocês. Oh, glória a Deus, irmãos. Não é o pastor que me dá a vitória, não. Não é eu que vou dar a vitória a você, não. Você vai ser algum cliente. Mas a vitória vem de Deus. Aleluia. É porque o Evangelho ensinado hoje não é o Evangelho do nosso Jesus Cristo. Não tem a revelação, tem a letra e marca. Aleluia, glória a Deus. Hoje o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que é pregado, que não é do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Evangelho que é pregado simplesmente baseado em princípios. É um Evangelho pregado sobre a lei. Mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para você reconhecer, é assim: Jesus, Barrabás, Pilatos e César. Observe, quem entregou Jesus foi César. Ele que entregou Jesus em vez de Barrabás. Foi ele que entregou. Entregou por quê? Para satisfazer a mente da religião da época. Então eu escolhi Barrabás para satisfazer. E o Evangelho de hoje é esse Evangelho de muitos pregadores, é esse Evangelho do valor que cumpra o dever daquela religião, daquele grupo religioso. Se não cumprir aquele grupo religioso, você não quer cair parte disso, não? Então você é do demônio. Hoje o Evangelho, infelizmente, eu estudo a Bíblia. Muito dos evangélicos se tornou faxista. Talvez você não saiba o que é isso. O faxismo desumaniza o outro, desumaniza o outro, porque o faxismo religioso faz de algo como uma guerra espiritual, onde um lado é Deus e o outro lado é demônio, aonde aquele ser que diz que é demônio foi comprado pelo sangue de Jesus, mas o faxismo diz que ele é demônio. Então, por ele ser demônio, não vai se respeitar, porque ele não é humano, ele não é gente, pode exterminar. Assim está conduzindo o Evangelho do Brasil, e muita gente seguiu. Mas Deus é muito bom, e Deus é muito grande, porque está abrindo os olhos. Eu tenho visto matéria jornalística e eu percebo as pessoas cedendo, reconhecendo. Estão cedendo, irmão. Porque ou cede, irmão, ou não vai lugar nenhum. Não vai lugar nenhum.
Eu fui muito questionado sobre a minha posição eleitoral desse ano. Sabe toda vez. Porque a minha definição é: vocês têm a paz. Porque as pessoas baseiam o governo de antigamente. O Brasil é um país tropical, é uma imensidão de Brasil. É uma imensidão de Brasil. No meio desse Brasil existe muita religião, todo tipo de religião, todo tipo de religião. Toda religião tem no Brasil, você possa imaginar. Então, esse multidão de religião que existe, todas elas é assegurada por lei. Não tem uma sequer que não seja assegurada pela Constituição brasileira. Então, um evangélico, eu vi reportar um dia desse do Rio de Janeiro, que os evangélicos entraram no terreiro de Macumba, quebraram tudo lá, atiraram gente, fizeram boneco. Então, não é o Jesus Cristo que ele aceitou. É o Jesus da ira e do ódio, não é o Jesus de Cristo que aceitou. Porque o Jesus Cristo não é esse. Jesus Cristo é do amor, é pacífico, é do bem. Esse é Jesus. E foi lá quebraram tudo. E o que Paulo diz em Romanos 13, para eles não serve. Eles são de Jesus, mas não se submetem. Ele não se submete às autoridades daquele terreiro que está lá. Ele tem que respeitar, se submeter. Se submeter, não respeita. O pessoal não entende. Observe o que Jesus fez para demonstrar o Jesus Cristo, que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, 14, que ele quebrou a barreira existente entre os povos e as nações e fez de todos um só povo. Olha o que Jesus fez. Pegou Simão Zelote. Quem era Simão Zelote na Bíblia? Quem era esse homem? Era um homem judeu, que não, de uma religião que não concordava com os princípios da lei. Ele não concordava com os princípios, ele era zelote. Jesus chama ele primeiro, quer dizer, um bandido. Por isso que ele era valente, velho. Por isso que ele era valente de expor. Pedro era valente de expor por causa disso. Ele estava sempre armado. Armado no espírito também. Aí Jesus chama Pedro, vai e diz: ei, Mateus. Quem era Mateus? Cobrador do governo. Quer dizer, ele pegou um do lado contra, um oposto, e pegou um do governo e fez andar junto. É isso que hoje em dia os ministros da palavra de Deus têm que pegar, povo diferente, pessoa com pensamento e unir para se tornar um só em Cristo e ser feliz em Cristo. É isso que está faltando. Agora, poucos querem remar contra a maré. Ou você acha que uma mensagem dessa no YouTube, no outro dia não recebe queijo? Eu recebo direto, não, reclamação, dizendo coisa, diz coisa. É porque eu não respondo, não dou mais. Porque eu não estou pregando para ele, eu prego para vocês. Eu sou pastor de vocês, a responsabilidade nem com vocês, com quem está lá, está lá. Vocês nem ouvir. Aleluia. Você está entendendo, igreja? A igreja que eu sou pastor é essa aqui. É essa aqui. Então, lá é lá. Aqui o buscador para pregar o Jesus Cristo. O Jesus que, quando você vive a obediência, o diabo vem dizer: eu sei quem é essa pessoa. Ele sabe quem é você, não é porque você é religioso, não é porque você é bonitinho, porque você é santinho ou santinha, não. Ele sabe quem é você porque ele vê a marca do sangue de Jesus. E aqui Paulo encerra dizendo:
Obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Aí tem gente que diz que não obedece a pastor, não obedece a homem. Crente. Você nunca viu crente dizer isso, não? Sim. Não obedece a homem, não. Obedece a Deus. E cadê o Deus que ele obedece? Tá na vida dele. Tá. Obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Claro que a sujeição que a Bíblia está falando não é humilhar você, querer trazer você debaixo do chico, não é nada disso, irmão. Sujeitar é submeter o ensino da palavra daquele ministro. Ter o respeito pelo ensino dele. Reconhecer a vocação, o seu chamado. Não é para ver, ai meu Deus, não é nada disso não, gente. Eu lembro que um menino tomava conta da oração, a bichinha não sabia, aí ele juntava com outra irmã e dizia, lá vem o irmão, aí ficava morrendo de medo. Não é isso. Se submeter é o reconhecimento. Por quê? Porque vela pela vossa alma. O que é velar? Vocês sabem o que é velar? Velar é pastorar. O significado da palavra velar é porque eu não deixo faltar luz diante de você. Não deixo faltar luz diante de você. Ele vela pela vossa alma, como aquele que hão de dar contas delas. Parece de igreja, parece pastor, parece não. Aí quem vai lhe apresentar? Representar o seu lado. Quem é? Não tem. Ei, e aí? Você vem de onde? Eu venho lá da terra. É. Aí você chegou aqui como? Eu era crente lá. Eu era crente de Jesus Cristo. E era. Com essas velhas? Não se arranja essas velhas. Não tem velha, irmão. Daqui. Dá conta dela. Para que façam com alegria. E, quer dizer, para eu ter alegria e cuidar de você, não é para você ficar fazendo raiva, para eu ficar chorando de tristeza, não. É para vocês me agradarem. Mas me agradar não é puxando, não. Me agradar é viver a obediência do ensino, para que eu olhe como João escreveu. Me alegro muito em saber que os meus irmãos vivem na fé e na obediência. É para eu me alegrar, para quando alguém me vê dizer, rapaz, eu vi um crente lá da sua igreja. Pensa numa pessoa de Deus. É isso, olha. Faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Para quem? Não é útil para você, que você faz para mim. Fazer enterrar, aborrecer, chorar. Não é útil para você. E graças a Deus. Aí ele diz: orai por nós, porque confiamos que tem boa consciência, como aqueles que de tudo querem portar-se honestamente. Quer dizer, ore por mim, porque eu quero me portar honestamente. Mas por que diz isso aí comigo? Eu quero portar-me honestamente. Porque o homem pode mudar de ideia, irmão. Você precisa acompanhar o pastor também. Que de repente, você pensa que esses homens aí não começou temente, não? Começa, irmão. Todo começo começa assim. É com o continuar do tempo que a coisa vai mudando. Vai mudando. Aí o que precisa, a gente, por meio da palavra, e
ensinando. E quando for necessário, se eu falo alguma coisa no altar que alcance vocês, irmão, eu costumo fazer assim. Quando eu sei de algo, eu não trato aquele assunto no altar. Eu prefiro tratar pessoalmente. Porque a pessoa está naquele momento, está fechado, está trancado, está marcado, está triste, está magoado. Mesmo que seja Deus que esteja usando a pessoa não recebe. Aí sai assim, o pastor deu uma indireta, foi para mim. Você já ouviu isso? O pastor deu, foi indireta para mim, às vezes nem está dando indireta. Indireta é como um pastor que eu tive, quando eu discordava alguma coisa na administração, aí ele dizia assim: é joio, irmão, tem gente aqui que é joio. Não é não, irmão? Aí dizia o nome. Não é não, irmão? Aí dizia o nome. Ninguém estava dizendo que era joio? A pessoa que faz isso com você. Não faça isso não, graças a Deus. Eu procuro ter e graças a Deus. Então, amados, essa carta de Hebreus que exalta a fé dos homens, que exalta a nossa fé, temos que ter esse olhar, um olhar de carência de ajuda. Quando não tira os olhares de Deus, das suas promessas, de uma obediência, eu estou com um olhar de dependência, de carência. Eu estou dizendo para Deus: Deus, eu estou assim porque eu confio, é você que vai substituir isso para mim, é você que vai operar, é você que vai produzir. É fácil? Não. É possível. E como é que é possível? O texto diz: ficando firme. Ficando firme em quê? Na decisão e escolha de ser feita por Jesus Cristo, de viver a fé, de viver a obediência. Aí eu vivo firme aqui. O meu avô dizia assim: coisa firme e segura, meu genro, meu pai, é morão de cerca. Coisa firme e segura é morão de cerca. Porque o morão, ele é responsável por segurar a carga daqueles arames, puxar dos arames, tudo para esticar, muito arame, 10 fiados, 8 fiados, 2 fiados. Tem que segurar e se torna firme. Mas ele é firme por uma razão, porque ele enterraram uma profundidade que ele não aguenta o puxete. Nós só conseguimos ficar firmes desse jeito se ficar arraigado, como Paulo diz em Colossenses, arraigado, enraizado em Cristo. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Amém a todos. Em nome de Jesus.